Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me reconhecem que sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos reunidos em seu nome. Queremos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, dando início ao Evangelho virtual. Saudamos a Oxalá e saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos ao Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a todos os orixás e a corrente franciscana, que abraça a todos com o seu amor e nos permite estar, neste momento, reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais e de São Miguel Arcanjo. Rogamos que todos nós possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós
possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz do mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, e que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos aqueles que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Pedimos pelas crianças de todo o mundo, que elas possam crescer em um ambiente de amor, longe do abandono e longe da violência. Queremos pedir por todos que, de alguma forma, colaboram com a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Pedimos por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nossos pensamentos, que eles possam receber as graças pretendidas. Por fim, pedimos por toda a humanidade, que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e sentou-se, e o povo todo ficou de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E caiu outra na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Explicações e comentários de Torres Pastorino. Novamente, em Cafarnaum, Jesus volta à beira do lago para novas instruções. As massas o comprimem e, mais uma vez, toma o barco onde se senta para falar ao povo. Sendo grande a multidão e variada em sua capacidade de entendimento, Jesus fala por meio de parábolas, porque as parábolas, que são baseadas em fatos e situações corriqueiras, colhidos da vida diária, facilitam e favorecem o entendimento. Conta então o exemplo do semeador que espalha sementes pelo campo. Este dividido em 4 partes, 3 que não dão resultados e a 4ª produzindo muito fruto. E no final diz: quem tem ouvidos, ouça, no sentido de quem é capaz, que entenda. Realmente, é através dos ouvidos que se capta a lição, que vai fixar-se no coração, onde será meditada e assimilada. Jesus começa a explicar a finalidade principal de sua descida à terra: ensinar aos homens a unificação com o Pai que habita em nós. O Pai que está nos céus, que constitui o reino dos céus e que está dentro de nós. Mas a humanidade não estava e não está preparada para um passo à frente tão grande. Jesus adverte que não adianta forçar, pois os homens que não superaram ainda as sensações, as emoções e o intelecto não podem perceber com o coração e, portanto, não podem conseguir a libertação. Eles amam a prisão da carne com suas ilusões,
Por isso, o ensino precisa ser gradativo para ser eficiente e não causar traumas, já que a evolução não dá saltos. Daí a divisão da humanidade em 4 categorias. A primeira categoria é a dos que estão presos às sensações e que, portanto, se deixam influir pelo mal que é exatamente o corpo físico, ou melhor, a matéria em geral. Por esses que mais amam o corpo e suas comodidades e conforto acima de tudo, a doutrina da palavra não chega a ser sequer compreendida, pois é julgada tolice. Estão totalmente enterrados na matéria, com o espírito extremamente ainda materializado. A segunda categoria é a dos que vivem presos às emoções, e é nesse setor que se inclui a maioria esmagadora da humanidade. Deixam-se levar pelo gosto e desgosto, pelo prazer e desprazer, pela simpatia e antipatia, pelo amor e pelo ódio, pela alegria e pela dor, encontrando muitas pedras na estrada da vida. Esses recebem a palavra com alegria, mas quando sofrem os embates da própria vida, os sofrimentos e as ingratidões, ou seja, quando tropeçam nas pedras, se escandalizam e desistem. Retrocedem amedrontados, porque julgam que uma vez na estrada certa, o sofrimento e as pedras do caminho deveriam ser retirados para que sua jornada fosse de rosas. Acham-se com direito a certos privilégios. A raiz deles é pequena e frágil. Qualquer contrariedade maior é considerada falta de consideração divina e é motivo suficiente para afastá-los do espiritualismo. A terceira categoria é a daqueles que já se encontram com o intelecto mais desenvolvido e, portanto, apresentam um certo domínio sobre as emoções, embora estas ainda tenham bastante influência nas suas decisões. Ocorre, então, que vivem entre espinheiros, que são constituídos pelos cuidados e preocupações com a vida material, pela ilusão das riquezas, pela cobiça de tantas outras coisas transitórias que são verdadeiras ilusões. Esses ouvem e até gostam da palavra, chegam mesmo a compreender a doutrina e a importância da unificação com o Pai, mas não podem fazê-las frutificar, porque estão muito ocupados com suas atividades terrenas. A frase mais comum desse grupo de pessoas é: não tenho tempo. E tudo que ouvem e aprendem fica infrutífero. A quarta categoria é a daqueles que já iniciaram na senda. Ouvem a palavra, aceitam a palavra e querem viver a palavra. Para isso, buscam perceber a presença e a ação de sua individualidade. Sabem distinguir entre a realidade do espírito e a ilusão da matéria. Compreende a necessidade de dedicar algum tempo de sua vida às orações e meditações. E quanto mais se aprofundam no espiritualismo, mais se aproximam dos mistérios e dos segredos do reino dos céus. É a evolução contínua, até que seja alcançada a libertação plena. Esse trecho do Evangelho nos conta a parábola do semeador. Jesus falava muito através de parábolas, porque dizia que contar casos do cotidiano facilitava o entendimento de todos que o ouviam. Era uma multidão muito diversificada e o objetivo era atingir o maior número possível de pessoas. Além de ser um número muito grande de pessoas, também havia muita diferença entre elas no que se refere ao estágio evolutivo, para o entendimento da palavra de Deus. Por isso, o capítulo do Evangelho
termina com a seguinte frase: quem tiver ouvidos, que ouça. Primeiro, porque a única maneira de conhecer a palavra de Deus era através dos ouvidos. Não existia leitura do Evangelho naquela época. E também no sentido de quem puder entender, que entenda, porque são muitas as etapas de evolução de cada espírito. Daí a compreensão de forma gradativa pela humanidade. Dependendo da sua evolução, o seu entendimento seria um ou outro, de acordo com a proporção da evolução de cada ser humano. Então, nessa parábola, o semeador sai a semear as sementes, que são lançadas em 4 tipos diferentes de terreno. O primeiro terreno, à beira do caminho, onde as sementes não germinam, não existe terra, e as sementes estragam ou são comidas pelos pássaros e outros animais. O segundo terreno é terreno com muitas pedras. As sementes até germinam, mas a camada de terra é delgada, rasa. Daí as raízes são pequenas e fracas e tombam com qualquer pedra que cai ou qualquer vento que bata. O terceiro terreno é o terreno com espinhos. As sementes germinam, crescem, mas são sufocadas pelos espinhos que crescem juntos e acabam morrendo. E o quarto terreno é o terreno fértil. As sementes crescem, se multiplicam e, dependendo do cultivo, frutificam uns mais que os outros. Como toda parábola, como toda palavra do Evangelho, devemos trazer para a nossa realidade. Então, comparando com o crescimento espiritual, como é que vamos entender essa parábola? O que são as sementes? As sementes são a palavra de Deus e os terrenos somos nós, a humanidade e seus diversos degraus de crescimento espiritual. O Cristo que habita dentro de cada um de nós. O grupo de pessoas comparadas ao terreno à beira do caminho é aquele que não compreende a palavra, não acredita, não se interessa, acha tolice, acha besteira, acha perda de tempo, não liga, não se envolve espiritualmente, vivem e valorizam exclusivamente o mundo material. São aqueles que o verbo é ter e não ser. O grupo de pessoas que se encaixam no terreno de pedras e que, segundo Torres Pastorino, é onde se encontra a maior parte da humanidade, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas ainda não tem um preparo espiritual. A raiz é frágil e pequena e não conseguem superar as dores, os obstáculos, as dificuldades, que seriam as pedras, o vento e o sol forte. Tropeçam nas pedras do caminho e não conseguem seguir adiante, se desesperando por qualquer coisa. O grupo de pessoas do terreno com espinhos são aquelas que ouvem e gostam do ensino, mas colocam esse ensino em segundo ou terceiro plano. O trabalho de crescimento espiritual não tem o valor devido. Acima de tudo está o crescimento material. São aquelas pessoas que utilizam a frase: não tenho tempo para questões espirituais, pois o tempo é todo empregado nas conquistas de riqueza e nas questões da vida material. Por fim, o terreno fértil, aquele onde a palavra cresce, se espalha, germina, é cuidada e regada, e a cada degrau conquistado, mais frutos produzem. São aqueles que vão aprimorando a reforma íntima, dando valor ao Cristo interno e trabalhando para o seu desenvolvimento. A semente é a mesma.
O que faz a diferença somos cada um de nós. O que temos dentro dos nossos corações e a nossa vontade de melhorar. Somente os corações onde as palavras do Evangelho ganham raízes têm suas vidas transformadas e atingem o crescimento espiritual e iniciam a reforma íntima tão necessária em nossa caminhada. Então, fica essa reflexão. Qual terreno que predomina dentro de cada um de nós? Como podemos nos melhorar? Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.